Olá, você está ouvindo o Pipa Podcast. Eu sou Mariana Casagrande. E eu, Alexia Karpilovski. E hoje trazemos para o curador do Instituto Pipa, Luiz Camilo Osório, algumas perguntas feitas a ele lá no nosso Instagram, @PrêmioPipa. Nossos seguidores enviaram algumas perguntas sobre a trajetória de Osório no circuito artístico como curador e crítico de arte, e também algumas dúvidas sobre arte contemporânea para ele nos responder. Camilo, nós recebemos perguntas sobre a sua trajetória profissional no meio artístico, como curador e crítico. Então, a gente pode começar por aqui, pela sua experiência pessoal. Primeiro, como você iniciou a vida profissional na arte? E eu vou juntar com uma outra pergunta também que fizeram para a gente. Você já pensou nesse caminho, em ser artista? Bom, a segunda é mais fácil de responder e rápida. Não, nunca pensei em ser artista. Sempre me dei conta da minha capacidade criativa enquanto artista. E como é que eu fui entrando nesse mundo da arte? Foi muito, digamos assim, acontecendo. Eu me formei primeiro em economia, na PUC, mas quando eu terminei a economia, eu já sabia que não era muito o que eu queria trabalhar. Eu gostava das discussões teóricas e trabalhei um tempo como estagiário com um ex-ministro da Fazenda, que era o Marcílio Marques Moreira, lá no Unibanco. Mas quando terminei, eu já estava mais ou menos decidido a tentar outra coisa. E aí que eu fui morar na Europa, primeiro na Suíça, por questões pessoais, e depois fui para Londres. Mas no processo, eu já estava percebendo que o ambiente da arte, exposições, museus, me interessavam. Eu gostava de visitar a exposição e me sentia bem, me sentia instigado, provocado. E aí fui tentando me aproximar de uma maneira mais sistemática. E quando eu estava em Londres, isso foi há muitos anos atrás, eu cheguei em Londres em outubro de 1985, eu fui começar a fazer uns cursos que eram oferecidos como cursos de extensão da Universidade de Londres. E fiz alguns cursos da História da Arte, fiz alguns de literatura e ainda fiz alguns de Relações Internacionais. Mas aí fui, a cada semestre, eliminando um. Primeiro, Relações Internacionais, fiquei só com História da Arte e Literatura. Depois, eliminei Literatura e fiquei só com História da Arte. E depois de um ano, por conta de uma conversa minha com o secretário da Embaixada Brasileira em Londres, que era o intelectual, que era o Zé Guilherme Melchior, que eu tinha uma carta do Marcílio para ele, eu fui procurá-lo, ele foi muito receptivo, e num dos 3 encontros, acho, ou 4 que a gente teve, ele via que eu estava gostando da coisa de História da Arte, por que eu não faria um diploma que ele, às vezes, participava de uns debates no Instituto de Arte Contemporânea, em Londres, e que tinha um diploma lá, que era, enfim, uma espécie de curso de especialização que durava 1 ano e meio ou 2, e era um preço viável, e eu fui. Tentei, apliquei, tinha uma entrevista, fui aprovado e comecei, e aí a coisa meio que disparou. E uma outra coisa que também foi muito importante para a minha formação nesse momento era que eu trabalhava à noite vendo shows de música pop. E isso era muito estimulante, ficar nesse universo da música pop em Londres, ali meados dos anos 80, isso durou 2 anos e meio, até 88. E de dia eu ficava na universidade, na biblioteca, e 7 horas ia para casa ouvir os shows, de 7 às 11, trabalhando lá, recolhendo os copos e levando para o bar, e assisti muito show bacana. E aí comecei, curiosamente, a escrever para um jornal que tinha aqui no Rio, do Fred Dorei, que era um surfista, depois virou dono da Totem, a loja, e ele tinha um jornal focado para o público de surf. E ele tinha umas pessoas que contribuíam, e eu comecei a escrever sobre a cena musical de Londres, pop, nessa época, 85, 86. Devo ter escrito uma meia dúzia de artigos lá para o jornalzinho dele. Então, meu exercício de escrita crítica começou escrevendo
sobre música e depois comecei a escrever algumas coisas sobre pintura, arte em geral. E aí comecei. A partir disso, depois vem a filosofia, como mestrado e doutorado, até chegar, né, depois de um tempo, você entra mais na parte de crítica, de curadoria, que você começou a falar agora. E em 2005, você publicou Razões da Crítica, fazia parte da coleção Arte, com direção da Glória Ferreira, para discutir o lugar e o papel da crítica no século XXI. Naquele momento, há 16 anos, a crise do jornal impresso pautava uma discussão de um suposto fim da crítica da arte, ou pelo menos dos bons tempos da crítica. Então, atualizando esse tema hoje, nos perguntam: como você vê o Estatuto da Crítica de Arte hoje, na era da curadoria? Ainda existe uma crítica de arte? Em 98, se eu não me engano, 97, por aí, o crítico, que era o crítico que assinava a coluna do Globo, que era o Wilson Coutinho, já falecido, infelizmente, ele assumiu a curadoria do MAN, do Rio. E aí, entre outras pessoas, ele me indicou para assumir a coluna de crítica do Globo. E aí eu comecei a atuar como crítico. Eu estava, acho que foi em 97, que eu ainda estava fazendo meu doutorado, que eu terminei em 98. E isso foi um desafio muito grande, porque a minha formação era toda acadêmica, o meu texto tinha todos os vícios do texto acadêmico, vícios e virtudes, mas era um texto mais lento, muito pautado, né, nas referências, nas citações, né, num tipo de escrita que é, digamos, própria a esse universo acadêmico. E quando você faz crítica de arte num jornal, em um jornal de grande circulação, o texto tem que ser muito objetivo, direto e falar, né, para um público, vamos chamar assim, não especializado. E isso, para mim, foi digamos assim, um destravamento, né, para a própria escrita, né, e para dar uma espécie de oxigenada na escrita para ela fluir. E eu fiquei atuando como crítico durante 10 anos, até 2008 eu atuei como crítico. No Globo, no Jornal do Brasil, num determinado momento, entre 2001 e 2002, depois voltei para o Globo até 2008. Então, esse texto, esse livrinho, Razões da Crítica, ele foi feito nesse contexto de alguém que militava na crítica jornalística, mas que também atuava como um crítico universitário, né, com um tipo de crítica mais ligada a esse modelo acadêmico de textos de mais fôlego, com outro tipo de circulação, essa sim mais especializada. E quando a Glorinha me convidou para participar dessa série, foi logo um dos primeiros, ela me quase pautou, falando: Camilo, escreve sobre crítica, sobre essa questão da crítica, que de fato já era uma questão. Tinha muito menos jornais, tinha 2 jornais no Rio, naquela altura, Globo e Jornal do Brasil, e Jornal do Brasil já vinha numa descendente, o próprio espaço de crítica no jornal estava enxugando, mas estava começando a aparecer outras coisas, como, por exemplo, esse ambiente online. Então, o Razões da Crítica foi um esforço meu de pensar esses novos estatutos da crítica, inclusive já também apontando para essa relação entre crítica e curadoria, e discutindo isso a partir de toda uma reflexão filosófica. O título Razões da Crítica é já uma citação, digamos, indireta a essa discussão filosófica sobre o papel e o estatuto da crítica, porque digamos, a inversão dos títulos do Immanuel Kant, que é um filósofo iluminista alemão, que escreveu a Crítica da Razão Pura, Crítica da Razão Prática e a Crítica da Faculdade do Juízo. Então, as críticas da razão eu transformei nas razões da crítica. E as razões da crítica como o que está passando com esse espaço da crítica, qual a relação dela com o desdobramento, o desenvolvimento da obra, né, de uma certa posteridade da obra enquanto espaço, né, de produção de sentido para o mundo, e esse estatuto da crítica atuando também na curadoria, na escrita de novas narrativas históricas. Então, já havia uma certa fragmentação desse
fazer da crítica que me interessava. Então, um pouco a razão desse livrinho era partir sempre de algumas questões mais pontuais que apontavam para uma certa problemática ou certo questionamento dessa tarefa e desse fazer da crítica para, né, pensar um pouquinho o que estava se passando àquela altura, né, e que eu acho que ainda é uma questão no presente em relação a essa atividade que é da reflexão crítica. Tem um outro ponto também no livro que você questiona se é uma oposição, né, à crítica de arte à liberdade da obra e do artista. E fizeram uma pergunta para a gente que é: enquanto crítico, você já se indispôs com alguém por expor uma opinião? Algumas vezes, mas isso é parte do ofício, né? Eu sempre me senti estimulado a escrever sobre obras que me interessavam. Obras que não me interessavam, eu não escrevia. Obras que me interessavam, que me desafiavam, eu escrevia. A não ser que fosse, sei lá, né, uma exposição em que a crítica, enquanto um serviço público num jornal, tinha que dar conta, sei lá, uma exposição tipo a do Monet no Museu Nacional de Belas Artes, que era uma exposição que tinha uma pretensão enorme, mas que, do ponto de vista da realização, e o que de fato foi trazido de obras do Monet, ficou aquém do que ela prometeu. Então, você fala um pouco sobre esse tipo de descompasso entre o que se prometia enquanto uma grande exposição do mestre do impressionismo, e quando você vai ver, do impressionismo mesmo, tinha uma ou duas pinturas. Mas esse tipo de situação, às vezes você tem que atuar mais comentando aquela exposição. Mas, de um modo geral, eram as exposições, entre aspas, que eu gostava, que eu me sentia impulsionado, né, convocado para, né, escrever. Nesse aspecto, tem um filósofo que também era um crítico literário, que é o Walter Benjamin, e ele tem uma tese de doutorado sobre crítica de arte no romantismo alemão, em que ele fala justamente desse papel da crítica como um desdobramento da obra. Portanto, o engajamento da crítica com a obra é um engajamento de dar uma atualização significante, uma atualização de sentido para uma obra, ou uma tradução parecida com a tarefa do tradutor, um tradutor que tenta passar de uma língua para outra, né, uma atmosfera, uma sintaxe, não apenas conhecer a língua, mas trazer a poesia de uma língua para outra. E um pouco o papel da crítica é tentar encontrar em palavras uma experiência que foi colocada numa linguagem visual, né? Eu era crítico de artes visuais. Então, a minha motivação era muito a partir das obras que me provocavam e que me convocavam. E, né, a seleção do que escrever já era, de certa maneira, a seleção do que valia a pena. Então, o que eu não escrevia estava implícito que estava, digamos, né, fora da minha alçada, até porque às vezes eu não tinha nem repertório para falar sobre aquilo. Era uma obra que não tinha interesse, né, não me motivava, não me provocava intelectualmente ou sensivelmente. Então, isso dava, né, muitas vezes uma relação mais de afirmação das obras com as quais eu escrevia do que propriamente aquela crítica do dia a dia que está ali, né, ajuizando, é bom, é ruim, é ruim, é bom, que é um outro modo de se pensar a crítica. Mas, não obstante isso, várias vezes eu, por mais que gostasse da obra e era instigado por aquela obra, eu fazia crítica no sentido de colocar determinados problemas à obra ou, né, ao contexto com que ela foi mostrada, a maneira como ela está sendo apresentada dentro de uma trajetória, e isso muitas vezes gerava uma indisposição por parte do artista, por parte do curador, por parte da galeria, enfim, isso aconteceu muito e algumas polêmicas vieram à tona, acusações, né, reclamações, pedidos de demissão para o editor do jornal, enfim, esse tipo de coisa que é
parte desse ofício, né, que você está ali exercendo, que bem ou mal é um exercício meio de poder, né? Você está ali fazendo uma tarefa que é meio discricionária, escrevendo sobre uma coisa, não escrevendo sobre outra, escrevendo bem, escrevendo mal, problematizando ou valorizando, ou qualificando, e as pessoas às vezes se sentem tocadas pessoalmente, né? Isso, enfim, faz parte, mas não era tão frequente assim, né? E o papel da crítica é de alimentar um debate público. Acho que esse que é o grande papel da crítica, alimentar um debate público, estabelecer os termos com que esse debate vai se desdobrar, e isso produziu a posteridade para a obra e também para as narrativas históricas da arte. Camilo, você comentou que você escrevia sobre o que você achava que valia a pena. Então, eu queria puxar uma pergunta que mandaram para gente, que é: o que faz um artista ser reconhecido hoje? Quais você acredita que são os critérios que levam uma produção artística a se destacar? Pensando num certo desenvolvimento da arte moderna e depois contemporânea, eu acho que, principalmente desde a década de 1970, 80, principalmente a partir dos anos 80, há um crescimento das escolas de arte, não no sentido acadêmico de fornecer determinadas regras poéticas para viabilizar a produção de arte, mas de serem espaços, digamos, mais abertos de experimentação, de convivência, um laboratório criativo para formar novos artistas. E eu digo formar porque ninguém ensina ninguém a ser artista, mas eu acho que há uma formação possível que passa, né, por esse conhecimento mínimo de um repertório histórico, por uma certa reflexão que se dá a partir da leitura de textos críticos, de filosofia, de antropologia, de se situar um pouco mais profundamente, né, no mundo, conhecer as linguagens artísticas e se lançar, né? E eu acho que a universidade também produz uma convivência entre pares, jovens artistas conhecendo jovens artistas que são da mesma geração, que têm os mesmos desafios, que vão, de certa maneira, um fomentando o trabalho do outro. Então, é um espaço estimulante para ir produzindo referências, para ir produzindo exemplos, para fazer com que o artista comece a se inserir e se inserindo no circuito. E depois são os prêmios, os salões, as curadorias, a relação com os curadores, com os críticos. Eu acho que a universidade também promove, viabiliza, depois com os galeristas, e isso vai fazendo com que a obra vá ganhando algum tipo de projeção e ganhando visibilidade, e o artista vai se sentindo estimulado a seguir nessa trajetória e buscando esse espaço que não é simples, é difícil, é desafiante, é cheio de quebra-molas aí no meio do processo, mas eu acho que, estando convencido de que é essa a sua forma de estar no mundo, fazendo uma coisa que se chame de arte, que implica um determinado tipo de trabalho com a linguagem, um trabalho crítico com a linguagem, eu acho que a pessoa vai encontrando o seu caminho. Mas, como eu disse, não é trivial, não é fácil, não tem um único caminho, tem vários circuitos, tem várias cenas artísticas, e é isso. Eu acho que num mundo globalizado e num mundo conectado, as formas de ir produzindo uma circulação da sua obra também estão sendo multiplicados de uma maneira exponencial. E eu acho que o artista tem que estar atento a isso. Então, eu acho que é um pouco por aí. Com certeza. Cada vez mais a gente repara nessas novas formas de estar no mundo da arte e cada vez mais diversidade nesse cenário. Agora eu queria trazer uma pergunta mais sobre a exposição em si. Mandaram para você essa pergunta. Você acha que uma boa expografia potencializa uma exposição? A expografia é fundamental? De que forma? Eu acho que a expografia é fundamental. Ela diz respeito ao modo pelo qual uma exposição ela se apresenta, ela produz uma narrativa visual que é fundamental para o público ir, né, se ambientando e percebendo uma certa proposta da exposição. Então, é uma escrita da exposição, uma escrita visual que implica numa distribuição das obras no espaço, que
traduzem uma certa experiência, uma certa atmosfera, que inserem o público, que dão a ele algum tipo de sintonização com uma determinada proposta que é própria àquela exposição e aquilo que está sendo mostrado. É claro que uma expografia, às vezes, se ela for exagerada, ela pode se sobrepor às obras, mas esse é um desafio e um risco inerente à necessidade da própria expografia. Então, estou totalmente convencido que, para uma curadoria funcionar no espaço expositivo, esse diálogo com o arquiteto ou o designer, né, ou o cenógrafo, seja lá quem for que vai pensar esse pôr em cena, como é no caso do teatro, né, de você pôr em cena um espetáculo, é fundamental para a exposição, né? E é o que dá, digamos, um apelo, eu diria mais do que visual, um apelo na construção de uma atmosfera que é própria à exposição e que insere o público ali dentro de uma maneira instigante. Então, acho que é fundamental. É uma forma de imersão naquele universo, né, sendo construído. Sim. De produzir diálogos, né, e produzir uma experiência. E ainda nesse tópico, né, das mostras, e a partir do seu trabalho como curador do MAN Rio, de 2009 a 2015, perguntaram quais exposições da sua curadoria você considerou mais significativas. E para delimitar, a gente pensou em você selecionar umas 3. Caramba, assim vocês vão me deixar numa situação delicada. Eu vou falar assim de determinados conjuntos de exposições que estavam acontecendo ao mesmo tempo, tá? Eu acho que teve um momento nessa minha gestão que aconteceram 4 exposições simultâneas de 4 artistas mulheres que foi muito bom elas estarem, que são muito diferentes e foi muito bom elas estarem juntas. Que aconteceu ao mesmo tempo a Nan Goldin, a Elisa Bracher, a Daisy Xavier e a Fernanda Gomes. Eu acho que essas 4 exposições acontecerem simultaneamente foi muito interessante. Eu diria, aí como curador do museu, apesar dessa não ter sido uma exposição que eu fiz a curadoria, mas como curador do MAN, eu acho que a exposição do Giacometti e a da Louise Bourgeois foram 2 exposições muito, muito relevantes para acontecerem naquele espaço. E eu acho que, né, isso, indiscutivelmente, acho que é um marco das exposições, né? E um terceiro conjunto foi um projeto que eu fiz com a Marta Mestre, que era para ter se desdobrado em mais exposições, que se chamou Terceira Metade, e que tentava sempre combinar um artista da África lusófona, um artista de Portugal e um artista brasileiro. A gente fez 2 edições com seminários, debates, falando desse diálogo do Atlântico Sul, e eu acho que era uma tentativa de discutir um contexto de articulação da arte brasileira com esses universos que às vezes ficam meio esquecidos, né? E que eu acho que é importante. Mas, enfim, tiveram várias outras exposições que eu poderia elencar, mas que vou deixar passar. Camilo, coincidência de falar disso agora, que era exatamente a gente dessa articulação Brasil com outros que você chamou de universos esquecidos. Essa união desses países e de outras perspectivas da arte. Porque veio uma pergunta também que foi super especial para a gente, da Renata Felimo, uma das vencedoras do PIPA 2020. Ela perguntou como você vê a mudança de perfil dos finalistas do PIPA no último ano e o que isso aponta para o futuro das artes visuais no Brasil. Ela quer saber em que dimensões você entende a incorporação dessas novas identidades e sujeitos criativos no sistema, não como concessão, mas como inserção. Bom, eu acho a pergunta já traz embutida essa questão da inserção, que é fundamental. Eu acho que já vem de um tempo que o prêmio vem olhando, né, e essa é uma característica do prêmio desde o começo, para várias cenas artísticas que não são, digamos, hegemônicas, ou hegemônicas historicamente, hegemônicas comercialmente, mas que são partes significativas do que está sendo produzido de mais relevante na arte brasileira. Eu acho que um prêmio de arte é um termômetro justamente dessa combinação entre diversidade e qualidade. Então, pensando no modo como
ao longo dos anos 2010, 2020, foram aparecendo poéticas mais descoladas, digamos assim, do mainstream e, ao mesmo tempo, vigorosas e que trazem, digamos, vozes que muitas vezes foram abafadas ou escanteadas ou alijadas do circuito hegemônico. Isso, eu acho que, né, você olhando, por exemplo, dos artistas premiados que ganharam o prêmio Pipa, você tem uma quantidade significativa de artistas mulher, de artistas negros, entre os finalistas também, entre os artistas indicados, entre os artistas que ganharam o Pipa Online, uma quantidade relevante de indígenas. Então, olhar esse circuito, por exemplo, da arte contemporânea, que advém desse circuito indígena, dos povos originários, isso foi um esforço de encontrar pessoas que estão atentas para isso, já desde lá de trás, 2012, 2013, que a gente está nessa garimpagem aí, de olhar o circuito de uma maneira mais ampla e aberta. Então, eu acho que a colocação, né, da Renata é muito procedente, eu olho com enorme expectativa. Eu acho que há uma democratização, e a democratização é necessariamente uma qualificação, né? Você aumenta o número de vozes, você multiplica as perspectivas de intervenção da arte no circuito, que explicita determinados conflitos, explicita determinadas situações de desatenção estético-política, né, ao longo da história. Então, né, a maneira como a história da arte vem sendo revista e reapropriada a partir de uma perspectiva, por exemplo, dos artistas afro-brasileiros, que mostram esse lugar da representação dos escravizados e de toda uma tradição africana no Brasil enquanto uma voz subalterna. Como é que você recoloca isso? E é pela inserção desses artistas e dessa voz, não enquanto objetos, mas enquanto sujeitos da produção, que isso vai poder se transformar. E eu acho que essa transformação ela está na história do Pipa, e isso está na história da arte contemporânea brasileira, que nos museus, nas galerias, não está ficando inclusiva como concessão, mas como inserção de vozes potentes que estão ocupando esse espaço com uma produção da maior vibração e da maior intensidade, uma força que agora não tem mais como não reconhecer. Então, é com muita expectativa, com muita alegria, né, que eu vejo esse circuito se ampliando, se democratizando e se qualificando, que está, de fato, mostrando a cara do Brasil, né? Continuando na temática dessa expansão de perfis e divisões no campo artístico, gostariam de saber qual é a importância da retomada das narrativas decoloniais e, a partir dessa discussão, quais ações você observa que são tomadas hoje em dia no mundo da arte para chegar mais perto dessa decolonização? Olha, eu acho que esse é um processo que já vem acontecendo, que é irreversível, que diz respeito, como estava falando antes, nessa transformação dos objetos, né, e das narrativas excluídas da história em vozes, em agentes e atores da construção de uma outra historicidade. E eu acho que isso implica, né, na mudança das coleções, isso implica na mudança das narrativas históricas, na atenção para a formação de críticos, curadores, que venham dessa parte relevante do espectro étnico brasileiro, né, em que nós temos uma tradição ameríndia, temos uma tradição afro-brasileira, e ela tem que, de fato, se inserir enquanto voz constitutiva, enquanto voz produtiva, que potencializa as formas de inventar uma democracia e uma cidadania num país que até então foi tão excludente, tão desigual e tão marcado e pautado por essa história dos povos escravizados. Então, acho que isso é um processo, isso não é fácil, isso implica atritos e conflitos, exageros, mas tem que se encontrar formas, né, de aliança para se viabilizar, de fato, uma circulação mais heterogênea do que se produziu, que se produz de arte. E eu acho que o circuito de arte visual ele é
muito atrasado nisso. O circuito da música, do teatro, eles já têm uma história mais longa, né, e uma penetração mais longa de vozes, digamos, que ficaram à margem. E eu acho que também toda a inclusão do debate territorial, das periferias, de uma produção que acontece à margem do grande circuito, e isso eu acho que é irreversível, isso está acontecendo e isso só tem a tornar o país um pouco mais digno da sua história. Muito obrigada, Camilo. Foi super bom essa conversa. Adorei fazer essa dinâmica assim, das pessoas que escutam ou que acompanham os textos no site, das pessoas que seguem no Instagram, acompanham pelas plataformas online, mandarem as perguntas e aí a gente organiza aqui e faz uma conversa meio triangulada. Camilo, muito obrigada por estar aqui com a gente em mais um episódio. Foi ótimo poder proporcionar essa interação entre você e quem nos escuta, mesmo que indiretamente. E se você tiver mais perguntas para o Camilo, envie para o nosso e-mail conteúdo@premiopipa.com. E para saber quais foram as referências feitas por ele durante esse episódio que você acabou de ouvir, acesse premiopipa.com/podcast e veja o post de referências abaixo do episódio.